Ora, seja bem-vindo. Eu tinha-lhe dito que nós íamos antecipar o Think Tank para hoje às 13 horas e aqui estamos. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Camilo Lourenço. Temos aqui vários temas para esta semana. Aliás, mais concretamente dois. O primeiro é o ambiente externo está a mudar. Esta semana tivemos um claro sinal disso porque o FMI antecipou um dia a divulgação daquilo que é uma análise da economia portuguesa. Imagine só para coincidir com a semana em que se vai conhecer o Orçamento de Estado. E foi em cheio. O FMI diz que a economia deve crescer 1,8%, quando o Governo, já depois de revista a previsão para 2019, aponta para 2,2%. Há claramente uma divergência entre aquilo que diz o Fundo e aquilo que diz o Governo. Pergunta: estamos a arriscar demasiado, contando com um crescimento económico que pode não se materializar e isso vir a ter reflexo naquilo que são as receitas fiscais? O segundo tema desta semana tem a ver com a questão regulatória. A decisão do Governo de fazer uma nova nomeação, nomeadamente para a presidência da ERG, é a confirmação que este Governo tem um problema com os reguladores. E eu vou começar pela primeira e pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, o ambiente externo está a mudar, como sugere o Fundo Monetário Internacional? A mudança do ambiente externo não tem que se manifestar imediatamente na taxa de crescimento do produto. Agora, o que se manifesta é na taxa de juros. Ora, uma sociedade endividada fica vulnerável a variações da taxa de juros. Joaquim, é verdade, mas o Fundo sugere que as alterações não vão só para o risco orçamental, vão mesmo para um crescimento do PIB abaixo do previsto. Para uma sociedade que tem graus de competitividade muito reduzidos, sim, a alteração do ambiente externo agrava as previsões. Juntando as duas coisas, isto é, a capacidade competitiva mais o grau de endividamento, essas alterações do ambiente externo são fatais para uma economia como a portuguesa e para uma sociedade como a portuguesa. Porque a culpa não é só da economia, a culpa também é da sociedade. Porque a sociedade continua a ser constituída por elementos, sobretudo por eleitores, que acreditam que a política distribui prendas e prémios. Ora bom, a política só distribui aquilo que lá for posto. Se a sociedade não é competitiva, cresce pouco. Se a sociedade está muito endividada porque foi buscar prémios falsos no passado e agora tem de os pagar, fica vulnerável da taxa de juro. As duas coisas juntas são fatais. No entanto, o mais grave de tudo é quando os dirigentes políticos acreditam na sua própria propaganda. E se acreditam que nós estamos a crescer muito, que está tudo magnífico e que a culpa da austeridade não é deles, embora continuem a praticá-la quando podem, sim, mas se têm este tipo de convencimento com os seus próprios anúncios que fazem deles próprios, então realmente a alteração do ambiente externo não só é fatal para uma sociedade como a portuguesa, como afunda uma sociedade como a portuguesa. E o que é que significa isso de afundar? É que para nos recuperarem da elevação da taxa de juro e para nos recuperarem da diminuição da taxa de crescimento, tem de vir um rebocador de fora. Porque já não há forças internas, a sociedade portuguesa não gera forças internas, nem poupança interna para escapar à variação da taxa de juros internacional. Sim. Força produtiva interna. Como dizia, aliás, ontem o dirigente do Partido Comunista, é preciso aumentar a produção em Portugal. Isto é uma história que já vem desde o tempo do trigo. É preciso aumentar a campanha de trigo. Ora, com este tipo de dirigentes, de facto, não é possível evitar o naufrágio. E ele vai acontecer como aconteceu há 10 anos atrás. Jorge, a mesma pergunta. Estamos perante um arrefecimento da conjuntura externa que vai mesmo ter impacto no nosso crescimento? O modelo económico português assenta muito na abertura ao exterior. E, portanto, Mas faz sentido, né? Qualquer economia pequena tem que ser assim. Sim, na abertura ao exterior. E, portanto, qualquer arrefecimento que se preveja na economia global, na economia mundial, tem naturalmente reflexos para Portugal. Nós, no caso português, estamos a falar basicamente de Espanha,
dos países europeus e algumas exportações para os países, para os PALOP. Isso estamos a ver, destaque para Angola. com destaque para Angola. Mas isso estamos a ver na lógica de se o rendimento das economias para as quais nós exportamos não for tão elevado como se esperaria, e obviamente que isso terá um reflexo na situação económica portuguesa. Mas o mais dramático é que nós estamos sempre a discutir, são décimas de crescimento em valores de crescimento muito baixos. Sim. Este é o problema estrutural da economia portuguesa, é que este regime político, e já falámos aqui várias vezes, foi incapaz de criar crescimento para dizer que os portugueses estavam, em relação à média europeia de rendimento, estavam a crescer significativamente. Mas isso implicava que nós tivéssemos eleitorado diferente, porque, como disse o Joaquim, os políticos fazem aquilo que percebem que o eleitorado deixa de fazer. Não, isso precisávamos de políticos que criassem novos eleitorados. Isto é importante perceber porque, e relativamente às projeções do FMI, eu ia fazer um comentário, enfim, ainda com algum cuidado, que é, estes modelos todos que estas organizações constroem são modelos que têm uma carga de passado relativamente elevada. Não refletem mudança estrutural nas economias. E as mudanças políticas. Ou seja, o FMI cautelosamente, julgo eu, não li o relatório em detalhe, só li o que saiu nas notícias, cautelosamente está a apreciar as mudanças políticas na América, na China, na Europa, como uma alteração do padrão do comércio internacional, no fundo com as questões aduaneiras, com as questões fronteiriças, e portanto isso obviamente não sabemos até que ponto é que o modelo começa a estar refinado para responder a isso. Que o Governo apresente uma projeção superior do FMI é natural, nós estamos a aproximar-nos de um período eleitoral e portanto nós vamos ter que dizer que o mundo vai ser melhor amanhã do que é hoje. Sim, mas isso faz parte do exercício fazer normal uma pergunta da política. também é para os dois, que é assim. Todos nós sabemos que o fundo costuma falhar muito nas previsões, e o próprio OCDE. Mas a verdade é que pela primeira vez em 4 anos nós temos muitos analistas a dizerem que vai haver arrefecimento. Ou seja, a probabilidade de haver o tal arrefecimento neste momento é grande. É óbvio que podemos falhar nas décimas, mas que ele vai acontecer, parece, pela generalidade das opiniões, que vai acontecer. Isto não merecia prudência por parte de Portugal? Sim, e temos que associar isso ao tema que o Joaquim há pouco referia da taxa de juro. As taxas, a partir do momento em que as economias começaram a crescer e que começou a haver inflação, quer na zona euro, quer na zona dólar, no dólar, portanto é expectável que as taxas de juros possam sofrer um ligeiro possam subir. Ora, isso tem implicações brutais, que é na percepção de riqueza, do valor dos ativos, mas ao mesmo tempo no custo do financiamento das empresas, que são aquelas que vão investir. E, portanto, isso também é um outro aspecto importante, é que nós podemos estar no meio de uma tempestade conflituante, que é, por um lado é bom porque estamos a atingir os níveis de inflação que o BCE queria que se atingisse pela política não restritiva monetária, portanto, dinheiro a jogo para todos os bancos e para a economia, mas obviamente isso depois tem um reflexo em economias altamente endividadas. Portanto, e esse é que é o grande problema, que é a exposição ou seja, a fragilidade da economia portuguesa é a exposição à dívida. É triangular. Nós, no fundo, esperamos que a economia mundial cresça porque dependemos do exterior, esperamos que as taxas de juros se mantenham baixas porque temos muita dívida e esperamos que o Governo se comporte bem para que a dívida soberana não suba. Pois. E, portanto, esta fragilidade é que faz com que nós não estejamos preparados para qualquer tempestade. Ou seja, a pergunta é, destas três vão acontecer todas ao mesmo tempo? Pois. Provavelmente não. Mas uma há de acontecer, ou uma pode vir a acontecer. E como é que nós estamos preparados para responder a isso? E esse é o dilema político que nós temos que nos defrontar. Joaquim, esta semana assistimos também a uma coisa curiosa. Cada vez que os italianos falam, o governo italiano fala, as taxas de juros sobem.
E o que é que eles têm dito? Nós não vamos respeitar o limite que nós acordamos com a União Europeia. Eu só posso interromper para não me esquecer de um tema. Um outro aspecto que nós devíamos começar a discutir nestes fóruns não é só o crescimento da economia, mas é o crescimento do rendimento nacional. Porque a economia pode crescer. É bom que refiras isto. A economia pode crescer, mas pode não ficar nenhum rendimento para os portugueses. Pois. Porquê? Porque como nós estamos endividados, Sim. nós o que vamos fazer com o excesso dessa produção é pagar ao exterior. Exatamente. E portanto isso é outro efeito. Nós não sentimos o crescimento. É um empobrecimento porque estamos endividados, temos que pagar a dívida, ponto final. Temos que pagar a dívida. Dívidas têm. Joaquim, de cada vez que o governo italiano fala, as taxas de juros sobem. E o que eles estão a dizer é uma coisa parecida com o que o PS dizia quando estava na oposição e o senhor de Tsipras dizia na Grécia. Primeira pergunta. Os mercados estão a ficar assustados e esta semana contagiaram a dívida portuguesa. Primeira pergunta. Eles vão mesmo fazer o que estão a fazer ou nós vamos estar perante mais um Syriza e mais um PS na oposição? Essa é uma pergunta difícil porque não se pode responder diretamente. Ou seja, nós sabemos exatamente onde é que os bichos estão, mas o cenário por trás muda. É difícil acertar. É melhor não classificar os bichos. O cenário distrai. Não classifique, depois pode ser mal interpretado. Aqui há muitos anos, numa campanha presidencial, foi introduzida em Portugal uma coisa que se chama o chroma key, que é umas figuras e que tem atrás um cenário que mexe. Verde. Foi na campanha de 1980. Então aquilo era de facto fascinante, porque nós tínhamos o ator político propriamente dito a falar, mas punhamos por trás o cenário que nos interessava. Ora bom, neste caso dos italianos é mais uma questão de cenário do que uma questão do ator no primeiro plano. Os atores não valem nada. Nem sequer do ponto de vista intelectual chegam a produzir qualquer coisa que tenha sentido. Tem um nível intelectual muito baixo. Não, são raivosos. É a raiva em sentido puro. Mais nada. Normalmente, raiva em sentido puro é quem teve grandes ambições e fracassou. Quando foi a exame, chumbou, etc. Ficam raivosos. Não é? Como se verá, aliás, noutros dirigentes políticos, por exemplo, nos Estados Unidos. Aquela manifestação de raiva corresponde não a uma convicção interna, mas é para esconder justamente a falta de convicção. Isto é a maneira como vejo os italianos. Agora, como é que eu vejo o ambiente por trás dos italianos? Aí é que está o problema. É que de facto, há duas maneiras de usar, de cortar papel ou cortar pescoços. Um é a guilhotina. O outro é a tesoura. A guilhotina corta num só sentido e de uma vez só. A tesoura corta dos dois lados. Ora, os sistemas políticos europeus vão estar a ser sujeitos a um corte de tesoura com um dos braços americano, o outro braço russo. E isso é uma novidade absoluta para a política europeia. Que sempre se definiu contra os comunistas e apoiada pelos liberais capitalistas americanos. Esta novidade, que se traduz depois nos raivosos nacional-populistas, como nos anos 30 se traduzia nos nacional-socialistas, e hoje tínhamos o Getúlio no Brasil, agora vamos ter o Bolsonaro. Este tipo de reação é que mostra como o ambiente, tal cenário que passa por trás dos protagonistas, o cenário mudou. Sim. E então os protagonistas podem de repente aparecer com o estatuto de Mussolini quando não passam de tipos dos bairros de Nápoles a vender cigarros de contrabando. Não vale a pena analisar ou aprofundar o que eles dizem, porque não dizem nada, mas vale a pena olhar para o cenário para ver como é que o cenário os vai enquadrar. Ora, para a economia italiana, por mais que o cenário seja de proteção dos nacionais populistas russos e americanos,
Não é possível responder às necessidades da economia e da sociedade italiana com financiamento de proteção. Okay. E, portanto, a desorganização interna vai surgir no primeiro plano. Porque Bolsonaro, Getúlio Vargas ou Salvini no caso italiano, são incompetentes do ponto de vista político. Sim. Antes de saltarmos para o outro lado do Atlântico, há duas perguntas que gostava de fazer. Nós temos populismo em Itália. E a ameaça, ou melhor... Nacional-populismo. Sim, nacional-populismo. E temos sinais de que se eles fizerem aquilo, o euro pode arrebentar, porque a dívida italiana não é a mesma que nem a espanhola nem a portuguesa. Temos o fenómeno da Catalunha outra vez a crescer. Temos a Escócia, que esta semana disse que com certeza vai haver independência. E temos o Brexit. Isto deixa ficar a União Europeia onde? Tudo isto é cenário. Tudo isso é a tal parte de trás que está a mudar. E quando a parte de trás começa a mudar, o ator, ao representar, torna-se ridículo. Porque está a falar numa coisa e entrar é um cenário completamente diferente. Mas este cenário, vamos lá ver, vamos imaginar que esta situação estava a acontecer na Itália da Lira. Sim. Pronto, se estivesse a acontecer, o que é que mudou na política pelo facto de nós termos entrado numa zona da moeda única? O que mudou foi que a tensão do sistema político, em vez de estar na raiva dos trabalhadores, na rua, nas manifestações, pelo facto de perderem poder de compra com as desvalorizações que tinham as moedas nacionais, que era o que acontecia naturalmente, ou pensionistas, com a lira, sobretudo, que era a pior moeda do sistema monetário europeu. Pronto, que acontecia. A tensão agora centra-se nas discussões do Orçamento de Estado e nos bancos. Sim. Portanto, mudou o sistema político. O sistema político hoje, quando discute política, não discute política contra as pessoas, discute política contra as instituições europeias, contra os bancos e contra o Orçamento de Estado, porque a moeda obriga a que estas entidades se disciplinem. Sim. Portanto, é sempre um ato de irresponsabilidade nacional, ou seja, o político nacional tem sempre um bode expiatório. Qual é? As instituições europeias, ou Bruxelas, ou Frankfurt, que basicamente é onde eles se concentram, mas nunca se concentram na política nacional. Sim. E isso tem um problema. Ora, se nós tivéssemos moeda, nada disto acontecia. Estava o assunto resolvido. Era a pancada na moeda imediatamente. Era a pancada na moeda, portanto as pensões... Inflação, perda de poder de compra, produção de consumo. E depois o que é que vem em cima? Por cima desta discussão toda, vem por cima uma coisa fantástica que é a austeridade. Sim. E então o que é? A austeridade é um conceito que parece que é um conceito ideológico, mas não tem nada a ver com ideologia. É a realidade. É a realidade como ela é. Ou seja, eu não posso gastar mais do que produzo. Pois. Ora, quem tem moeda não precisa dizer isto. Faz uma inflação desmesurada. Portugal, em 1983. Resolve-se tudo. Exemplo. Portanto, até qual é o problema? Bom, o problema é que os sistemas políticos não sabem resolver isto. E a parte mais fascinante da mudança da moeda tem a ver com a discussão que eu vejo, como é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista aceitam este Orçamento de Estado. Pois. Que é um Orçamento de Estado, não é de austeridade, mas é um Orçamento de Estado restritivo, ou seja, não estimula a economia. À parte, para isto que o Jorge está a dizer, que tem inteira razão. Esta semana, num debate da APREN, onde eu entrevistei alguns deputados, estava um deputado do PS, estava um deputado que era o Dr. Hugo Costa, o deputado do PCP, João Ferreira, e o deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa. E eu fiz esta pergunta a uma certa altura, que é, então, mas vocês estão-se a queixar? Vocês apoiam estes senhores que estão aqui no governo. Porquê é que não chumbam as medidas? E a resposta foi, isso é outra história. Vamos ver. Bom, a história é que eles todos perceberam que, afinal, não há manifestações por quebra de salários, nem manifestações por redução de pensões, porque os governos o que fazem é que aumentam os impostos. Sim.
E, portanto, equilibram através disso. Ora, e o imposto é muito mais... A inflação é um imposto anestesiante. Sim, disfarçado. Disfarçado, e é para toda a gente e Claro. ninguém... Quer dizer, toda a gente te apanha com Leva aquilo. tudo por medida. Leva tudo por medida. Estes impostos já não são assim. Veja-se o caso do Primeiro-Ministro, quando lhe perguntaram o que é que ia fazer sobre o IVA da energia. Pá, não se toca no assunto, porque Claro. se Porque tocar... faz falta para o orçamento. Não, é que se tocar nisso tem que mexer nos salários e nas pensões. E, portanto, não pode. Ele tem um modelo restritivo. Ora, este modelo restritivo é novo e isto cria um problema real e sério aos sistemas políticos. Como não são sistemas... Eu no outro dia estava a ler um artigo no Spectator que era sobre o que é que a Europa fez à Grécia com esta austeridade. E aquilo é assustador. Com quem lê aquilo e percebe... Eles têm uma dívida de 240% do PIB, tiveram direito a perdão, as pessoas perderam rendimento, as pensões. Aquilo é do ponto de vista de gestão de toda a crise, é um desastre económico. Jorge, mas não foi só a Europa que fez. A própria Grécia não quis aplicar medidas a horas e correu mal. Pronto, mas depois nós ouvimos dizer que os gregos são os tipos que aguentaram, que tinham alternativa. Porque se a alternativa fosse voltar à moeda... Eles tinham feito. Então é que aí é que seria brutal. Então o que é que nós estamos a assistir? É uma coisa mesmo complexa, que é... Nós não temos políticas europeias para resolver os desequilíbrios regionais e há um conjunto de políticos que estão-se a aproveitar disso para dizer que o problema é da Europa. Okay. E isto é que é o drama que nós vamos viver. Por isso nós não temos... Eu não vejo problema nenhum em aparecer sempre um político a dizer que o tema é Europa, o tema são reguladores e o tema é o Banco Central. É por aí que eles vão andar. Okay. Mas nunca ninguém discute a política nacional. O verdadeiro problema. Joaquim, antes de irmos à ERSA, que é uma decisão preocupante desta semana, uma pergunta sobre os Estados Unidos. Esta semana, a senhora Nikki Haley deixou de ser embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Sim, é só no fim do ano, mas é verdade. Anunciou, já anunciou agora. O Sr. Trump já perdeu, ao longo dos últimos 2 anos, colaboradores muitíssimo importantes. Isto significa o quê? Que ele está a ficar sozinho ou está a procurar outras companhias? Houve em tempos um primeiro-ministro que foi apresentar um governo a um presidente e no fim o comentário foi: bom, está a sala dos retratos cheia de sangue porque cortou a cabeça ao primeiro-ministro e deixou-o ir com a cabeça cortada. E, portanto, ficou a sala cheia de sangue. Com o Trump está a acontecer uma coisa semelhante. Ele já está sem cabeça, mas continua a andar com o sangue a sair em todas as direções. Como ele é contra a ideia de que há alterações climáticas, ontem continua a fazer comícios de campanha para uma eleição em que ele não é parte direta, porque são apenas alguns elementos do Senado e da Câmara dos Representantes, não é ele que está em jogo. É 1/3, não é? É 1/3 em cada intercalar. É 1/3. Mas a eleição presidencial só será daqui a 2 anos e uns meses. Mas continua a fazer comícios como se nada estivesse a acontecer na Flórida. Porque para ele isso não existe. E na Flórida continuava-se a jogar golfe com ventania ciclónica. Bom, é esta dissintonia entre o que é o problema e o que é a qualidade daquele que se apresenta para resolver o problema que nos deve assustar. Porque os problemas estão a ser cada vez mais graves e a evidência da incapacidade é cada vez mais nítida. Portanto, ele não está a perder colaboradores, ele já perdeu a cabeça. E aquilo já não é recuperável, a não ser por uma via, que é, aliás, a via que os republicanos estão a escolher. E que, por sua vez, os democratas participam nesse processo. É a via da radicalização. Quando conseguirem virar metade da sociedade contra a outra metade, então já não se percebe que não há presidente, ou que o presidente perdeu a cabeça.
Porque a única coisa que conta é o confronto de uns contra os outros. Como aquelas formações ordenadas no rugby, em que de repente tudo está ombro contra ombro encaixado e depois é um habilidoso que mete a bola e é a partir daí que o jogo recomeça. Ora, aquilo que Trump está a fazer, ao querer evitar a demonstração de que os americanos perderam a hegemonia no mundo e que os chineses são de facto uma ameaça real àquilo que foi o papel dos americanos, o que o Trump está a fazer é tirar os americanos da cena mundial. Quanto mais tira os americanos da cena mundial, mais estas perturbações regionais se generalizam, incluindo na própria sociedade americana. Problema de fundo, e há pouco o Jorge falava nisso. Se voltarmos às moedas nacionais, o que é que acontece? Acontece que o mundo em que estamos deixa de existir. Porque aquilo que não foi dominado na crise de 2008 foi a moeda. Aquilo que não está a ser dominado é outra vez a moeda. Mas quem nos dá as pistas para encontrar a solução para isso é aqueles que participaram em 1944-45 nas conferências de Bretton Woods, que vieram a estabelecer a ordem monetária internacional. No pós-guerra. Como isto agora está a romper, essa construção do pós-guerra está toda interrogada, convém recordar o que é que se discutia nessa altura. Quem ganhou foi o americano, impondo a força do dólar como sendo o árbitro nos jogos cambiais. O que é que queria o inglês, que já tinha sido o centro hegemónico do mundo e que tinha perdido para os americanos? O que é que queria o inglês? Queria coordenação de políticas. E quem tivesse superávit na balança comercial obrigava-se a fazer investimentos nos que tinham déficit para recuperar o equilíbrio. Não era transferências, era mesmo aplicação de capital. Era alteração da economia. Ora bom, como ganhou o americano, a seguir tivemos problemas cambiais. Agora que voltamos ao problema de fundo, que é há moedas internacionais, o dólar e o euro, e a moeda chinesa lá chegará a esse estatuto. O que é que acontece às moedas locais? As moedas locais ficam com a paridade ligada a uma destas moedas centrais. Quem não tem moeda nacional tem que obedecer à moeda regional. Mas quem tem moeda nacional tem que obedecer a quê? Tem que obedecer a si próprio. E o a si próprio significa que, se tiver maus resultados, paga esses maus resultados imediatamente. É no ato eleitoral. Era uma coisa que o Dr. Salazar sabia do mesmo modo que atava as botas todos os dias de manhã. Quer dizer, aquilo tinha que ser para um lado e para o outro, tinha que dar certo. Bom, ora, quando os atilhos ficavam soltos, tropeçava. E essa disciplina não é recuperável nas sociedades atuais. Porque as sociedades atuais, com mobilidade de capitais, jamais poderão voltar à disciplina automática da moeda nacional. Não foi o sistema do britânico que ganhou em 1944 em Bretton Woods. Ganhou o americano, mas o americano agora está a desaparecer de cena e vai voltar para o primeiro plano. Não sei se por proposta chinesa, mas vai voltar ao primeiro plano. Esta questão central. Os países com desequilíbrio de balança de pagamentos têm de ser ajudados. Não pela via cambial, porque já não tem eficácia, mas pela via do investimento direto. Via do investimento direto significa via da influência estratégica. Alguém vai decidir como é que se ajuda Portugal. Então o que é que Portugal vai fazer? Vai fazer turismo para estrangeiros. E de repente não vale a pena discutir se a gente gosta ou se não gosta. Foi essa a escolha que foi feita
nos tais decisões internacionais. É esta mudança do cenário de fundo que nos mostra como a televisão, com o chroma key, nos ensina como é que hoje se faz política. O ator é o mesmo, está a fazer um discurso, muda-lhe o cenário e o discurso torna-se ridículo. Jorge, ainda essa questão. Tu, voltando para a parte geoestratégica, tu achas que estes movimentos todos estão a ocorrer mostram, por um lado, uma administração americana mais isolada e, já agora, qual é o impacto que isto vai ter no resto do mundo, nomeadamente no comportamento das economias? O tema central que está a surgir é se é possível a Europa voltar atrás relativamente quer à construção europeia, quer à questão das moedas. E é? Não vai ser possível, porque a competição global assenta em moedas regionais, com duas moedas que se tornam relativamente fortes, que é o dólar e a chinesa, torna a Europa irrelevante, do ponto de vista de, se quisermos, a Europa como eu diria, um continente competitivo à escala global. E, portanto, os sistemas políticos estão a entrar em tensão e implosão por esse motivo, porque, primeiro, não sabem que se voltarem à moeda nacional... Vão sofrer mais com isso. Não, voltam à moeda nacional, começam a ter um problema eleitoral, porque todas as suas indisciplinas são pagas em moeda local. Em moeda local. E, portanto, não tem hipótese nenhuma. Por outro lado, mesmo que queiram fazer isso, dizem, bom, mas é que depois nós também, num ambiente global, como moeda local, provavelmente poderemos ter problemas. Mas quais são os problemas da moeda local? Nós temos países que estão na União Europeia, mas que não estão na zona euro. É que têm que continuar a ser países que conseguem atrair capital. Ora, eu não consigo atrair capital externo com um país que tem desvalorizações sucessivas. Claro. As pessoas sabem que vão ter uma perda. Que vão ter uma perda. Portanto, o nosso modelo de crescimento assentou no facto de nós termos acesso a uma moeda global que ela própria gera poupança mundial. Ora, quando eu transformo numa moeda local, qual é o problema? Não tenho acesso. A famosa frase do Dr. Vítor Constâncio, que depois se veio a revelar um verdadeiro problema, que afinal era tudo igual relativamente ao risco da moeda, quer fosse no Mississippi, quer fosse, já não me recordo qual era o outro sítio que ele tinha dito, num outro Kentucky. No Kentucky. E portanto este é um tema que os sistemas políticos não podem fugir, quer dizer, vamos continuar a ter que ser europeus, vamos continuar a ter que incorporar a disciplina europeia, quer dizer, imposta pelo orçamento, e vamos ter que continuar a querer a Europa para termos acesso ao capital, à poupança europeia e mundial. Ao mesmo tempo, vamos debatendo internamente discussões do tipo as que temos feito, mas que não são problema nenhum. Para o final, eu guardei a questão da ERSE. O Governo nomeia para Presidente da ERSE alguém que sai de Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito às Rendas Excessivas. Joaquim, onde é que está a ética? Eu ando, quando estou a ouvir o Primeiro-Ministro e a pensar neste meu modelo do chroma key, ia mudando eu mentalmente o cenário por trás e aquilo que o Primeiro-Ministro falava ia tornando cada vez mais ridículo. Numa das alturas apareceu como cenário de fundo Florença e o Romeu e Julieta. Quando o Primeiro-Ministro, virado para o Bloco de Esquerda, diz: nós juntos fizemos mais do que cada um sozinho poderia fazer. E eu, de facto, olhei para aquilo, isto é o grau zero da política. Porquê, Joaquim? Para além de ser o grau menos 10 do teatro, é o grau zero da política, porque não há nada de tão absurdo como dizer que na bicicleta há a roda da frente e a roda de trás. É por isso que a bicicleta anda, porque se não houvesse esse entendimento, nunca teria andado. Ora, o caso dos reguladores que vêm de origem partidária faz parte dessa demonstração teatral. Reparem como eu sou poderoso, que ponho um homem meu na regulação. E regulação de quê? De uma empresa que eu vendi aos chineses. Ora bom, é aqui que entramos
não já na comédia, mas entramos na tragédia. Fazer teatro. Quando tentar vender outra vez qualquer coisa, de certeza não é aos mesmos. Mas, independentemente, não é aos mesmos, nem aos amigos dos mesmos, nem aos conhecidos, porque todos eles falam uns com os outros. Sabes tudo. E, portanto, uma coisa é desviar fundos ou promover investimentos que não têm sentido. Outra coisa é invocar os poderes de regulação para distorcer politicamente aquilo que os relatórios de regulação vão dizer. Não há só esses reguladores. É muito interessante ver no Bloco de Esquerda a sua rejeição sistemática daquilo que são as parcerias público-privadas na saúde, quando elas são os reguladores automáticos, isto é, são empresas e hospitais públicos que têm que servir toda a população, mas geridos com regras privadas. Nada melhor para perceber onde é que está a ineficiência do Serviço Nacional de Saúde. Os reguladores consideram que as PPPs são as melhores unidades do Serviço Nacional de Saúde. E a seguir pergunta-se qual vai ser a comparação para o regulador da energia. Há outras operações, há outras empresas a operar em Portugal que sirvam para fazer essa comparação? Não há. E como não há, é de facto a arbitrariedade política que, em última análise, vai decidir. Jorge, em relação Isto à é, questão dela. compraram um sistema de vídeo-árbitro já viciado na origem da produção. Jorge, a nomeação para eles. Que comentário é que te merece? Não, eu acho que é uma concepção imatura da democracia, mas ao mesmo tempo perversa. Então. Porque, a democracia, diria, criativa, a que faz com que as sociedades avancem, é a que resulta da oposição de interesses, e se quisermos, e de equilíbrio de poderes. Porque depois isto é um reverso que é, quando um novo partido chegar ao poder, vai ter que mexer no regulador, porque o regulador, ao que parece, tinha sido partidarizado. Portanto, o que é que nós precisamos na democracia portuguesa? Nós precisamos, na democracia portuguesa, instituições que façam um equilíbrio entre as necessidades de curto prazo versus as necessidades de longo prazo e estratégicas. Um regulador pode ser muito relevante para isso, porque ele tem um tempo de estada no poder diferente e pode atravessar vários tipos de poderes políticos com ideologias diferentes, mas equilibra o sistema. A partir do momento em que nós estamos a querer partidarizar tudo o que é Estado e tudo o que é instituições que regulam a democracia e, se quisermos, a economia, estamos a regredir, porque são os regimes totalitários é que vivem dessas situações. O que o PS está a fazer, que é, no fundo, a ocupação gradual e lenta de todos esses postos, vai-se, obviamente, voltar contra o PS com uma questão de tempo. Porquê? Porque depois esses reguladores, por terem essa origem, quando houver mudança de agulha partidária, vão ser objeto de escrutínio. E, portanto, a sociedade, em vez de ter num regulador... Vamos imaginar que a ERSE era europeia. Mudava completamente, porque a partir do momento que essa é europeia, a pergunta é: eu vou regular no sentido do quê? A partir do momento em que eu ponho um regulador que tem uma ligação, independentemente das capacidades, da competência da pessoa, da honestidade da pessoa no exercício do cargo, não é bom para a sociedade nós termos esta partidarização. Se me dissessem assim, mas a ERSE vai ser um regulador que tem a representação do Parlamento. Então ainda estávamos a fazer uma coisa pior, se calhar, que era parlamentarizar o regulador.
portanto, a parlamentarização de toda a política. Eu tenho uma tese que obviamente é muito própria, mas a parlamentarização das televisões, por exemplo, que é fazerem debates sucessivos sobre o que se passou no Parlamento e depois vão à noite repetir, torna o país quase que ingovernável, no sentido em que no Parlamento, os Parlamentos, o Executivo, o Executivo faz com que o país tenha uma direção. Um Parlamento, uma discussão num Parlamento torna é uma dispensação argumentativa, mas não faz com que o país ande. Verdade. E, portanto, isto é que é perigoso, que é porque se a regulação, a regulação que vai ser feita é para atingir o quê? Para proteger as empresas portuguesas, para atacar as empresas portuguesas, para gerar um nível de competição. Pode não ser isso. Pode ser para proteger as empresas portuguesas do Bloco de Esquerda. Isto é, o regulador designado pelo Partido Socialista vai dizer o Bloco de Esquerda não tem razão. E pronto, tem um argumento de autoridade. Okay. O problema com isto é que quem escreve um romance pode sempre dizer que o fim é quando um autor quiser. Sim. Agora, quem está na política não marca o fim. Pois. E isso é uma coisa que qualquer político não deve nunca esquecer. E com isto chegamos ao final do programa de hoje, onde fomos analisar as posições do FMI em relação ao crescimento da economia, a questão da ERSE e também demos um salto aos Estados Unidos. Nós voltaremos na próxima semana, preferencialmente à quinta-feira. Queremos agradecer-lhe a paciência que teve de estar a ver desse lado e, para o final, vou só pedir-lhe um favor, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque neste canal você encontra aquilo que não encontra noutro sítio. Muito obrigado e, já agora, tenha um grande fim de semana. Com licença. Sim, senhor.